Tramitação conjunta. Projeto de Lei do Senado número 13, 2013, não terminativa, altera a Lei 9.472, 16 de julho de 1997, para determinar a Agência Nacional de Telecomunicações formas e condições de apresentação de relatório de atividade ao Congresso Nacional. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto. Projeto de Lei do Senado número 57, 2013, não terminativo. Altera a Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, que institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para criar a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado, número 58, 2013, não terminativo. Altera a Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e dá outras providências para determinar o envio de relatórios semestrais ao Congresso Nacional acerca da fiscalização das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado número 59, 2013, não terminativo. Altera a lei número 9.782, de 26 de janeiro de 99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências para determinar o envio de relatórios semestrais ao Congresso Nacional acerca da fiscalização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado número 60 de 2013, não terminativa. Altera a medida provisória número 2228-1, de 6 de setembro de 2001, para determinar o envio de relatório semestral da Agência Nacional do Cinema, Ancine, ao Ministério da Cultura e ao Congresso Nacional. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado número 63 de 2013, não terminativo. Altera a Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas, ANA, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado número 64, 2013, não terminativo. Altera a Lei 8.876, de 2 de maio de 1994, que dispõe sobre a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Autoria: senador Valdemir Moca. Tramita em conjunto projeto de lei do Senado número 65 de 2013, não terminativo. Altera a Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a Agência Nacional de Transporte, Aquaviários, ANTAC, e a Agência Nacional de Transporte, ANTE, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Senador Valdemir Moca é o autor. Relatoria: senador Walter Pinheiro. Relatório: pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa dos projetos de lei do Senado número 13, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, de 2013. Observação: a matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos
e assuntos sociais, da educação, cultura e esporte, de meio ambiente, defesa do consumidor e fiscalização e controle de serviços de infraestrutura. Conceda a palavra ao senador Walter Pinheiro para proferir o seu relatório. Senhor presidente, essa matéria tem, inclusive, muito a ver, além da sinergia, tem, inclusive, pontos de, eu diria até, de ligação com a matéria anterior que acabei de relatar. E uma coisa mais importante, aí eu quero chamar a atenção das senhoras e senhores senadores, é que eu, inclusive, fui um dos proponentes do requerimento para a gente juntar essas matérias todas e dar um único parecer. Nós temos aí o PLS 13, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, né? Portanto, que tratam da mesma matéria. Né? Então, esses projetos dedicam-se a alterar leis de regência das agências reguladoras, busca tornar obrigatório o envio de relatórios de atividades, portanto, matéria também constante no artigo 14, parágrafo 1º da lei, do projeto de lei número 52, que acabei de ler, e que trata exatamente dessa mesma questão, ou seja, diz no parágrafo único lá, a agência reguladora apresentará semestralmente, sem prejuízo do relatório anual de atividades que trata o artigo 8º, relatório de gestão e desempenho que deverão ser publicados na imprensa. Portanto, matéria de igual teor que consta aqui nos projetos apresentados pelo senador Moca, e o texto atual, no seu inciso 28º, determina, por exemplo, a Anatel, que o relatório anual de atividades, qual deve ser destacado o cumprimento da política do setor, definido no artigo 17 da referida lei. Dessa forma, senhor presidente, aqui no relatório eu destaco quais são as exceções e quais são as questões separadas. Portanto, por exemplo, no caso do PLS 58, o artigo 4º, que trata exatamente do relatório semestral para ser enviado do ponto de vista da fiscalização. O PLS 59 trata exatamente da Agência de Vigilância Sanitária e, portanto, determina a forma como está colocado no aspecto da sua fiscalização. Também se adiciona um artigo à lei que modifica para deverá ser encaminhado, portanto, tratando como obrigação o relatório semestral da Anvisa para a apreciação. Assim como também no 60, o que altera a medida provisória 22 e 28, e dessa maneira traz alteração por meio da mutação do inciso 20º no seu artigo 7º. Da mesma forma, o PLS 63, que trata exatamente da Agência Nacional de Águas, para instituir a obrigatoriedade de prestação semestral de contas ao Congresso Nacional. Atualmente não há essa obrigatoriedade, meu caro presidente, é bom lembrar isso. E aí, da mesma forma, nós estamos tratando em relação ao 64, que já de forma antecipada prevê a criação do DNPM, a transformação do DNPM para instituir a obrigatoriedade desse órgão também do envio das suas contas para o Congresso Nacional. O PLS 65, que exclusivamente trata da questão da NTT, portanto, altera a Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e no que tange a tramitação de proposições apensadas ao PL 13, dessa forma, é uma tramitação conjunta, e assim nós também adotamos a política para o PLS número 57, distribuído à ACAI, que vai ter a sua deliberação terminativa, o que vale para o 58, para o 60, para o 63, que na realidade deverá ir para a Comissão de Fiscalização e Controle, o 60 para a Comissão de Educação, o 58 e 59 para a Comissão de Assuntos Sociais, o 64 e 65 para a Comissão de Infraestrutura, e essas proposições já haviam recebido os pareceres favoráveis, senhor presidente, e dessa forma a nossa análise aqui é
no sentido de que essas matérias sejam aprovadas e, portanto, sobre o prisma da constitucionalidade, que é a tarefa que me cabe nessa comissão, da juridicidade, consideramos que os projetos estão adequados, enquadrados no ordenamento jurídico, portanto, competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente, por meio de qualquer uma de suas casas, atos do Poder Executivo, incluindo-se aí a administração indireta, artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal, e no atendimento das disposições constitucionais e juridicidade técnica legislativa, habilitam-se essas proposições, portanto, objeto de deliberação, e o nosso voto é pela aprovação das matérias, senhor presidente. Está em discussão o relatório. Não havendo oradores, está em votação. Os senhores senadores que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu concluir, se Vossa Excelência me permitir. Resultado: aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da comissão. As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.